Olá, meus amores, que todos tenham um dia abençoado, um dia maravilhoso e um final de semana esplendoroso, né? Abençoado por Deus. E vamos dar início hoje ao capítulo 5 de História, o Brasil no século XIX. Vamos ver como foi toda essa transição da família real aqui para o Brasil, o que teve de benefícios e de malefícios também, né? A gente vai dar um aparato geral para saber como foi essa transição, a chegada deles aqui, o que teve de novo com a vinda da família real aqui no Brasil. Vamos comigo viajar na história. A história do Brasil do século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social também reinava naquela época. Nessa imagem podemos ver, né, ao ar livre, escravos, né, o trabalho escravos, né, e os fidalgos daquela época passeando pelas ruas do Rio de Janeiro. A corte portuguesa no Brasil. Vamos observar essa imagem e tentar entender o que ela significa. Analisem bem essa imagem, tá? Vejam bem todos os seus detalhes. E aqui do lado a gente vai trabalhar a informação dela, né? Como nós podemos ver aí, partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Historiografia baseada na gravura de Francisco Bartolozzi em 1812, né? É o rapaz que fez essa gravura, o pintor. A história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria um risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português Dom João resolveu transferir a sede do governo geral de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro acompanhado da sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Agora vamos tentar entender como isso aconteceu. Vamos lá tentar entender como isso funcionava, né? Naquela época, Napoleão Bonaparte estava dominando todo o continente europeu, né? Napoleão Bonaparte era o imperador lá da França. E a França estava tentando fazer um domínio do mundo, né? Com guerras de vários países da Europa. O único país que era casca grossa, ou seja, que eles tinham dificuldades de dominar, de enfrentar, né? Que perderam até algumas batalhas, era a Inglaterra, certo? E aí, Portugal ficou naquele dilema. Se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. Por quê? Portugal possuía grandes relações comerciais com a Inglaterra, certo? Inimiga da França. E a França estava gerando essa guerra naquele continente europeu. E a França ameaçou invadir Portugal se Portugal não cessasse os comércios com a Inglaterra. Por quê? Porque como eles não conseguiam enfrentar a Inglaterra diretamente, o que é que eles planejaram? Vamos enfraquecer a Inglaterra. Enfraquecendo a Inglaterra, a gente pode atacá-la, que a Inglaterra tinha uma frota marítima muito forte, né? Então, como aconteceu isso? Eles estavam querendo enfraquecer a Inglaterra, cessando todos os contatos comerciais. Portugal era um deles. E aí Portugal foi ameaçado de ser invadido pela França caso retomasse o comércio com a Inglaterra. E aí, se Portugal parasse também de comercializar com a Inglaterra, ia entrar numa grande crise financeira. Entendeu? Então o que foi que houve? Portugal não obedeceu à França, né? Infelizmente não obedeceu à França, ou felizmente, né? Para eles, não sei. E continuou com o seu tratado comercial com a Inglaterra, né? Todo aquele aparato. França ficou sabendo e Napoleão Bonaparte decretou a invasão de Portugal. Só que antes disso, né, a Inglaterra deu todo um aparato, né, deu toda uma segurança para que os portugueses saíssem de Portugal, com a corte real, seus navios, para não serem atacados pelos franceses, né, fez toda aquela segurança para que eles fossem para onde? Para o Brasil. Então, Portugal
né, mudou todo a administração, né, daquela época lá de Portugal, vieram todos para o Brasil. E aqui continuaram fazendo aquele comércio, porque muitos produtos que vinham do Brasil, né, para a Europa, no caso para Portugal, Portugal comercializava diretamente com a Inglaterra. Ou seja, continuaram ainda com o comércio e Portugal foi invadida pelas tropas napoleônicas. É esse aparato aí que eu queria que vocês ficassem ligados quando a gente fala sobre aquela parte aqui do assunto, tá? Lembrando que a guerra da França não era só diretamente com a Inglaterra, né? A Inglaterra, como eu disse, era o país onde ela teve dificuldade de enfrentar, então ela queria enfraquecer economicamente para que pudesse enfrentar, invadir com mais facilidade. E Portugal não acatou o seu pedido e foi decretada a invasão de Portugal. Só que antes deles invadirem, quando eles estavam começando a invadir, a família real, ó, veio direto para o Brasil. E agora vamos continuar essa história vindo aqui para o Brasil. Assim, a corte chegou. Foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para quem estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade do Rio de Janeiro, com tudo o que tinha direito e com tudo o que tinha dentro dela. Resumindo isso, eu vou colocar para vocês um resumo do aparato dessa história, tá? Junto com essa imagem, vamos ver aqui um aparato daquela história lá de baixo, tá bom? Na maioria das casas, naquela época, era colocado, certo, a sigla PR. PR que queria dizer príncipe regente, mas que a população brasileira, né, muito criativa que era, apelidou de ponha-se na rua, né, ponha-se na rua. Por que isso? Porque era o símbolo em que era colocado as casas, né? E essas casas que tinham esse símbolo de PR, que quer dizer príncipe regente, ou ponha-se na rua, popularmente falado por eles, as pessoas tinham que sair de suas casas, tinham que abandonar suas casas, né? A verdade era essa, dar suas casas para que as pessoas da família real viessem morar nelas. Pessoas que estavam saindo de Portugal, que chegavam no Brasil, se instalavam nas melhores casas com os melhores móveis. E infelizmente os donos delas tinham que ceder todos esses imóveis, né, no caso, para as famílias que estavam chegando, a família real que estava chegando, que era muita gente, né, pessoal? Então teve essa trollagem, como o pessoal fala aí, de PR, das pessoas denominarem ponha-se na rua. E ainda tem outro que dizia que era propriedade roubada pelo rei de Portugal, pelo príncipe regente daquela época, Dom João. Roubada porque as pessoas tinham que sair e entregar todos os móveis que tinham, inclusive a casa também, para que outras pessoas que vinham com ele, né, da corte, pudessem morar nelas. O cotidiano no Rio de Janeiro. Vamos ver como acontecia o cotidiano, como era a vida deles no Rio de Janeiro na chegada da família real. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistemas de esgotos nem de água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravos, né? O trabalho diário dos escravos. Essa imagem está retratando um pouco do dia a dia no Rio de Janeiro com a chegada da corte da família real. Né? Rua Direita, Rio de Janeiro, gravura de Rugendas de 1835. Abertura dos portos. Esse foi um das medidas tomadas pelo príncipe regente que fez com que o Brasil se desenvolvesse mais, né? Com que o Brasil tivesse uma boa infraestrutura e entrasse mais recursos para investir no próprio país, né? Nas ruas, na iluminação e em tudo, né? Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros às Nações Amigas. As Nações Amigas são os países que eles faziam comércio, principalmente
Inglaterra. Ou seja, os parceiros comerciais de Portugal estabelecendo o fim do pacto colonial. Naquela época, pessoal, só para você entender o que era um pacto colonial. Naquela época, o Brasil em si só poderia comercializar os seus produtos com Portugal. Era proibido ele comercializar seus produtos com qualquer outro país. E abrindo esses portos, né, quebrando o fim desse pacto colonial, o Brasil estava aberto a comercializar seus produtos com outros países que faziam comércio com as nações amigas, ou seja, faziam comércio com Portugal. Então já estavam fazendo comércio diretamente também com o Brasil. Um dos países mais beneficiados com isso foi a Inglaterra, pois o seu acordo nunca deixou de existir com Portugal. O trabalho escravos nas cidades, como é que surgia, como é que acontecia? Vamos lá. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras no século XIX era composta de escravos. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos para o Brasil. Ou seja, no Brasil tinha muitos escravos. Fora isso, durante todo esse período de 1808 a 1831, também tiveram, além da vinda de escravos, tiveram também a produção, né, a reprodução. Ou seja, os escravos que aqui ficavam, muitas escravas engravidavam e também tinham seus filhos que também já nasciam escravos, né? Aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias eram conhecidos como escravos de ganho, pois eles iam para a rua ganhar dinheiro para o patrão deles, né, para os donos deles. E às vezes até lucrava alguma coisinha ou outra e guardava para no futuro distante tentar até se alforriar, tentar comprar, né, a sua liberdade. Havia também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, conhecido como escravos domésticos, que trabalhavam nas casas, trabalhavam na limpeza de terreno das casas, trabalhavam fazendo as comidas, trabalhavam nas residências, né? Por isso que eram escravos domésticos. Seus serviços eram variados, como fazer limpeza, preparar os alimentos, cuidar das crianças e etc. Aqui nessa imagem que nós estamos vendo, né, estamos vendo alguns escravos domésticos que foram representados na casa dos seus senhores, né, família de fazendeiros, gravura de Rugendas, em 1825. Rugendas, para quem a gente já comentou sobre ele, foi um pintor, né, que estava aqui no Brasil, que veio para o Brasil, que fez muitas pinturas naquela época do período colonial e que ajudaram muitos historiadores agora recentes, né, a terem mais ou menos uma ideia, a abordarem assuntos, né, e também definirem de como era a vida no período colonial, graças às pinturas de Rugendas também. Fora outros documentos, as pinturas a de Rugendas foi um dos principais que fizeram ideias de todos aqueles relatos que tinham sobre a história do Brasil. Nessa imagem aqui a gente estava falando sobre um dos tipos de escravos, né, que era o escravo de ganho, que vendia as mercadorias, né, para os seus patrões e ganhar dinheiro com isso. Aqui não citou, mas a gente vai ampliar o nosso conhecimento. Também existia naquela época os escravos de aluguel. Escravos de aluguel? Sim. Os seus donos alugavam seus escravos para outras pessoas para fazerem serviços diversos. E as pessoas pagavam por aquele aluguel, pelo dia de trabalho do escravo, né, dia ou semana pagava. E os seus donos lucravam bastante com isso, né? Se eu estou precisando fazer um roçado, uma plantação, ou então uma construção de alguma coisa, e eu não tenho quem trabalhe, eu ia lá, já que eu não tinha dinheiro para comprar um escravo, eu poderia alugar aquele escravo para ele trabalhar para mim por determinados dias. Era o escravo de aluguel. Tinha o escravo de ganho, o escravo doméstico e também o escravo de aluguel, ok? Fica aí a dica. E na próxima aula a gente aprofunda mais nossos conhecimentos. Revejam o vídeo para que vocês entendam melhor, certo? Assistam uma ou duas vezes para que você entenda melhor. E faça aquilo que eu falei para vocês. Enquanto tá rolando o vídeo, acompanha com o livro. Tenta imaginar as cenas de como eu estou falando. Tenta imaginar como tudo aconteceu. A família real chegando, né? Aquela coisa toda, como era que era o Rio de Janeiro naquela época. Os escravos trabalhando. Tentem imaginar tudo isso que fica melhor para a gente entender o nosso conteúdo de história. Um abraço para todos.